Vamos lá então. Então fique à vontade, gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Kathleen. Eu passei no programa Ganhando o Mundo no ano passado, embarquei no Canadá esse ano, em janeiro, e voltei no final de julho. E eu vim aqui para vocês saberem um pouco mais desse programa, para vocês tirarem algumas dúvidas que podem ter e para mim, de certa forma, colaborar com vocês, incentivar vocês para que vocês também consigam passar. Ano que vem vocês podem se inscrever. Eu espero muito que algum de vocês possa ir. Ficar muito feliz em ver algum rostinho de vocês lá. Então, para começar, eu não tenho um slide aqui, mas eu vou explicar para vocês como que funcionou esse processo de seleção. No nono ano, a professora Patrícia me apresentou o programa, contou como que funcionava e contou que o aluno Daniel, que agora está no terceiro ano, tinha passado para ir para a Austrália e no outro ano ele ia embarcar. Então, assim, depois que ela me contou, eu vi um incentivo ali, porque eu não sabia que tinha, sabia assim bem por cima, não imaginava que alguém daqui conseguia ir, mas daí isso serviu de incentivo. Aí eu comecei a fazer aluno monitor, não sei se vocês sabem, se vocês já são aluno monitor. Tem monitores. Então, comecei a me esforçar ainda mais em questão de nota, de frequência, que é muito importante vocês não faltarem, gente. Não é só porque a diretora pede para vocês virem, mas realmente a frequência em si conta muito de pontos para você conseguir ir para o intercâmbio. Outra coisa, Inglês Paraná também é muito importante. Na minha edição, ele cobrava 3 certificados. Agora eu acho que está cobrando mais. Então, assim, 3 certificados para começo. Então, assim, se vocês fazem mais, vocês têm mais pontuação. Tudo ali serve como pontos para vocês desempatarem. Outra coisa, eu falei, frequência, inglês, aluno monitor, prova Paraná também é muito importante. Quanto mais pontos ali vocês conseguirem, mais na frente vocês ficam. Então, assim, aquele ano eu me esforcei ainda mais nessa questão. E no primeiro ano eu me inscrevi. Só que assim, por mais que eu tivesse me esforçado tanto, eu esperasse que eu passasse, pra mim não era algo que eu ia conseguir, porque era muito fora de realidade. Porque eu não sei vocês, mas eu não me imaginava andando de avião na cidade, não me imaginava saindo do país. Mas assim, fiz a minha inscrição, demorou um pouco, acho que foi, eu inscrevi, acho que foi começo, daí saiu em junho só a segunda chamada e passei. Daí depois que você passa, vem toda aquela emoção, né? Ah, e agora, como é que é? Vem aquele nervosismo, aquela, será que eu vou? E daí foi esse processo. Aí a gente teve uma reunião aqui na escola, conversaram com os meus pais e comigo, perguntaram se eu realmente queria ir. E começou a parte da documentação, que é a parte mais chata realmente do intercâmbio. Aí vai em questão de documento, de reconhecer firma em cartório. Aí no começo ali, eles mandam uma documentação pra gente que é significativamente pouco. Começou aquela parte, dá aquele sossego para você e depois vem aquele processo todo mais trabalhoso. Que é questão de visto, que é questão de passaporte, que é viagem São onde Paulo. fazer. E tudo é pago para o governo. Vocês não vão gastar nada do dinheiro de vocês. Para não dizer que vocês não vão gastar nada, algumas coisas de reconhecimento de firma de cartório vocês precisam pagar, mas é questão de R$20, no máximo 50. Então, assim, todo o intercâmbio é gratuito, vocês não precisam pagar em nada. E o governo ainda dá uma bolsa para ela E ainda estar lá. quando vocês estão lá, vocês recebem uma bolsa, independente do país que vocês vão. Que atualmente eu acho que é para ter 5, se não aumentou. São 5 países que vocês podem, né? Vocês não escolhem, vocês têm a opção de ir para algum deles que eles vão sortear. Aí passei, e daí, esse ano, eu embarquei em dia 27 de janeiro e voltei agora dia 28, 29 de julho. Então, para começar, aqui tem as primeiras experiências que eu coloquei para vocês. Aqui foi um dos primeiros dias que eu estava lá, quando eu cheguei tinha neve. Aqui foi no aeroporto. Aqui eu estava em Curitiba antes de embarcar. E aqui, não sei, deve ser na primeira semana que estava aquelas neves bem intensas. Primeira viagem internacional é uma experiência muito incrível. Quando você passa ali de São Paulo, quando você chega em São Paulo, você já começa a escutar o inglês. Aí já dá aquele choque, assim, que eu estou fazendo, né? Mas tudo bem. Você vai se adaptando, porque sempre vai ter alguém acompanhando você nunca vai estar sozinho.
Minha expectativa antes do voo vem toda aquela emoção, né? Eu não sei se algum de vocês já andaram de avião. Não. Também nunca tinha andado. Uma pergunta, como é que vai trocar o pneu lá em cima? Quê? Como é que vai trocar o pneu lá em Ah, cima? não sei. Combustível eu sei que eles colocam lá no mar mesmo, mas... Aí, expectativa de voo, emoção no aeroporto. Os meus pais não me levaram até no aeroporto. Mas tem muitos pais que me levaram e a gente vê a emoção muito grande. Meus pais me deixaram no núcleo, que também vai de cada família, né? Se os pais querem levar no aeroporto, eles podem levar. Mas como que a gente ia ficar muito fora ali, eles me deixaram no núcleo. Peguei um ônibus daqui até Curitiba. E daí de Curitiba peguei um avião. Chegada ao país e primeiras impressões. Eu digo assim pra vocês, que eu tava muito nervosa, eu acho que assim, se vocês passarem, eu espero muito, não vão com esse nervosismo, porque eu acho que isso não que vai atrapalhar vocês. Vocês têm que deixar que a emoção de vocês, ele deixe vocês viverem. Mas fiquem tranquilos, assim, porque o intercâmbio não é um bicho de sete cabeças, ele só vai trazer experiência e muitas coisas boas que vão só aumentar o currículo de vocês. Aqui tem aspectos marcantes. Aqui, gente, é um ponto turístico do Canadá, principalmente dali da região que eu falo, que basicamente, para explicar um pouco para vocês, a maré, quando ela está baixa, ela vai ficar do jeito que está assim. Quando ela sobe, ela cobre todas essas rochas. Então as pessoas andam ali de canoa, andam de canoa ali, e quando ela está baixa, a gente consegue andar por aqui. Esse daqui foi um globo de neve, alguma coisa assim, não sei o nome, mas que dá pra vocês verem realmente como que é. E aqui é quando a maré sobe, eles conseguem andar ali de barquinho. E aqui as rochas são muito grandes, então pensa assim, a maré sobe, ela cobre tudo, então é bem diferente. Já tem? Você pensou que veio no meio, né? É pessoas aqui, ó. Nossa, dá pra. Nossa, pensei que era. Esse era pequeno. É bem grande. Cultura e hábitos diferentes. Eu digo que assim, eu não senti tanta diferença em questão de hábitos, assim, porque tudo que eu queria fazer ali estava meio que na minha rotina, porque só de você sair do país já é toda uma coisa diferente. Mas eu digo que assim, uma coisa que é muito incrível, que eu acho muito interessante, é que as pessoas do Canadá são muito educadas. Tipo, educadas em nível assim, gente, que obrigada, licença, por favor, é algo que não é uma educação deles, é algo que eles precisam falar. Então, assim, se você não fala, eles já te olham com um olhar meio diferente. Tipo assim, você não é daqui? Será que você não está agradecendo, não está falando obrigado? Eles vão ficar assim com você. Então, assim, essa questão da educação é muito séria lá. Eles prezam muito por essa questão. Organização das cidades. A minha cidade em si era uma cidade bem pequena, assim, comparada às outras cidades. Porém, a cidade que eu ia mais quando eu precisava fazer alguma compra, alguma coisa assim, eu ia para Moncton. Então, a minha cidade era Riverview. E a única coisa que diferenciava, que dividia ali para Moncton, era uma ponte. Então, assim, questão de 10 minutos eu já estava em outra cidade. E Moncton era onde tinha basicamente tudo, onde tinha a... Como que fala o negócio de esporte, de hockey, como que é? Ginásio? É o ginásio, assim, onde tinha os jogos de hockey e tudo mais. Hockey é aquele, sabe o que é? Já viu filmes? Bem legal. Que bate. Então, assim, na minha cidade não era uma cidade que tinha muita coisa pra você fazer. Mas a gente sempre ia pra Moncton, que era onde eu tinha basicamente tudo. A organização das cidades é uma cidade, todas as cidades são muito bem organizadas, muito bem feitas realmente. Costumes do dia a dia. Lá eles têm muito que, eu não sei pra vocês, eu não sei que horários que vocês jantam aqui, mas pra eles, uma coisa que era muito diferente quando eu cheguei, foi um baque assim pra mim, é que aqui pra gente, a principal refeição pra gente é o almoço. E pra eles não. Normalmente quando eles comem no café da manhã, uma coisa assim, uma fruta muito básica, no almoço eles fazem um lanchinho e a refeição principal deles é a janta. Então assim, quando eu cheguei lá, foi uma coisa que é assim, meio diferente, porque eu ia dormir um pouco pesado, porque eram comidas pesadas que a gente comia à noite. E era uma coisa que mais me marcou assim logo quando eu cheguei. O horário também, gente, o sol
não te afetou? Não me afetou, porque quando eu cheguei lá, eu tava com uma hora adiantada, e daí quando entrou no horário de primavera, essa uma hora atrasou, então ficou no mesmo horário do Brasil. Só que na minha cidade, em outras partes do Canadá, tem um fuso bem grande. As comidas de lá é diferente? É bem diferente, eu digo assim, que a carne, as carnes não são salgadas, eles não usam sal na comida. Então assim, dá aquela diferença assim. Eu lembro que quando eu fui comer uma carne, hambúrguer, por exemplo, não é que não tem sabor, mas o sal realmente dá o sabor da carne. Isso não tinha. Foi uma coisa que realmente achei muito diferente. Você mais Mas uma pergunta, gente, então pode continuar. Aqui, ó. Onde é que você ficou lá com quem que você se hospedou? Você ficou sozinho? Eu fico, todas as pessoas do intercâmbio, elas ficam com uma família. A minha família era só uma mulher, uma mãe, né? Mas tinha outras pessoas que daí tinham famílias mais grandes, que tinham um irmão, daí outras pessoas. Mas a minha realmente era só uma mulher e eu na casa. Pontos turísticos ou paisagens marcantes. Essa foi uma das paisagens marcantes, uma dos pontos turísticos. Vai ter outro ponto turístico depois, eu não sei se eu coloquei no final, que eu não sei se vocês conhecem o livro da Anne. Tem a série da Netflix, aquela Anne, o livro é minha. Ela fala. Lá no Canadá fica a casa e o cenário todo onde foi feito o filme da Anne. E eu fui. Eu acho que tá aqui. Aqui tem um quadrinho aqui que mostra que é a Ilha do Príncipe Eduardo, que é onde tem a casa dela. Então, assim, é realmente uma ilha, você tem que atravessar uma ponte enorme lá, e é onde tem a casa dela, muito interessante. Outras coisas, deixa eu pensar. Oi? Não. Fica aí. Aí tem a questão de esqui também, que pra mim foi um ponto turístico, nunca tinha visto antes na minha frente. E esse daí foi uma das coisas que mais achei bonito. Se eu for lembrando de algumas outras coisas, na verdade eu tenho fotos, eu mostro pra vocês. Clima, temperatura média do país. Lá, quando eu cheguei, pra ser bem sincera com vocês, eu tomei um choque muito grande. Chegou a menos 28, menos 30 graus. Então, assim, sair daqui que tava tipo 20 e poucos graus pra chegar lá com menos 30. Só que assim, todas as casas, carro, dentro de qualquer lugar, é tudo climatizado. Então você só sente frio quando tá fora de casa mesmo. E quando tá fora de casa, eu levei essa jaqueta aqui, é aquela jaqueta normal que a gente vem pra escola, sabe? E essa daqui, quando eu fui sair de casa pela primeira vez, a minha roxinha me perguntou se eu tinha jaqueta. Eu falei, tenho. Saí com essa jaqueta, ela falou assim, você não vai com essa. Aí ela me deu, deixa eu ver, tá? Mas eu mostro. Ela me deu uma jaqueta enorme, gente, mas era muito grande. Mas tipo assim, não sente nada de frio, porque as roupas que eles usam lá são todas preparadas para isso. Então, independente do clima que tiver lá, as roupas que eles têm vão suprir as necessidades. Diferença em relação ao Brasil. Eu acho que a coisa mais diferente realmente é o clima. E também, outra coisa, eu cheguei e tava neve. Então, assim, chegou no meio do intercâmbio, começou a esquentar. E já foi para 30 graus, então tava muito quente. Então, essa coisa é muito diferente aqui no Brasil, claro. Principalmente aqui na nossa cidade, cedo tá bem frio e à tarde já tá muito quente. Só que não chega ao extremo do Canadá, que é muito mais. Adaptação às roupas e atividades. Eu digo que assim, no começo, por conta da neve, a gente fica um pouco mais abatido, assim, claro. A neve, eu não sei pra vocês, mas eu sempre tive um sonho de tocar na neve, conhecer a neve, porque eu sempre achei muito incrível. Mas quando você chega lá, a neve realmente, ela é muito bonita quando ela tá fresca. Quando ela tá acabando de cair, que ela tá na sua frente, ela tá muito bonita. Só que com o passar dos dias, essa neve vai derretendo, vai virando um barro muitas vezes, e não vai ficando muito legal. Mas ela em si é muito legal, muito fofinha, assim, muito legal. Mas ela não vai derretendo, fica meio que uma água assim? Vai derretendo, você nem vê na verdade quando vai derretendo. Quando eu vi já tava tudo verde lá, mas a grama. Adaptação às roupas e atividades. Atividades no começo do intercâmbio, principalmente em questão de esporte. No começo é mais jogo de hóquei. Tem alguns jogos de basquete, que normalmente são nas quadras, né? Mas depois quando começa a esquentar, daí já muda pra futebol americano, outras coisas do tipo, que daí é mais ao ar livre.
A escola. A estrutura da escola. Essa aqui era a minha escola. Era uma escola bem grande, ela tinha 2 andares. E tipo assim, quando eu cheguei lá, foi num bairro bem grande, né? Porque sair daqui pra nossa escola, querendo ou não, é uma escola pequena, chegar lá dá uma diferença bem grande. No método de ensino. Aqui a gente tem. Pode falar. Essa escola aí, pela média que você estudou nela, ela daria quantos dorigongas mesmo? Acho que uns 3 assim no primeiro andar, mais uns 3 embaixo, assim. Fora a parte que tinha de piscina, assim, que era para educação física, na natação, assim, ele tinha uma outra parte. Era uma escola bem grande, daí tinha eu não sei como eu posso explicar, mas era uma floresta, assim. Era particular ou era pública? Era pública. É tudo em inglês? Tudo em inglês. Na verdade, tudo em inglês, assim, e tem muitas outras línguas também. Tem espanhol, porque tem muitas pessoas. Você estudava você é português logo não? Não entendi. Você estudava português? Não. Ah, não, Isso não era geralmente lá. Tinha algum professor que sabia espanhol, porque Você ia sozinha lá? tinha alguns brasileiros comigo, então a gente fazia o nosso grupinho ali e ia junto, sabe? Mas era muito sozinhos. Lembrei. Aqui a gente tem uma grade curricular obrigatória, então assim, tudo que a gente tem a gente precisa estudar. Aqui. Lá não, a gente pode escolher. Aí outra coisa, aqui a gente tem 5 aulas por dia, todos os dias mudam essas aulas, né? Lá não, a gente tem 5 matérias, que a gente estuda essas matérias todos os dias, sem mudar nada, no mesmo horário, tudo do mesmo jeito. E essas matérias você pode escolher. Eu tava na grade 11, que a grade 11 é como se fosse realmente o segundo ano, só que para eles a gente tava muito mais adiantado do que a gente deveria estar do costume deles. Mas daí lá a gente escolhia as matérias. Então assim, você poderia escolher as matérias que estavam liberadas para a grade 11 e tinha algumas matérias que você poderia escolher da grade 10. Então poderia escolher bem. Eu lembro que quando eu cheguei, eu estava com culinária, civics, que era uma matéria assim de governo, de leis, desse tipo de coisa. Eu não vou lembrar o que tinha no começo, mas eu sei que daí durante uma semana você pode mudar. E daí eu fiquei com educação física, que era na quadra, só que detalhe, a educação física de lá é muito mais puxada. Todos os dias a gente, do meio do intercâmbio pra frente, a gente tinha que correr 5 km na rua, 5 km na rua, todos os dias. Quando era aquecimento era 1 km, aí antes era na academia, então eram todos os dias, a gente tinha que fazer, não tinha opção de não fazer, tinha que fazer. Então era essa diferença bem grande. Em relação com professores e colegas, eles são muito queridos, eles são pessoas muito educadas e muito gentis. Tem algumas pessoas que você, provavelmente, tanto aqui quanto em qualquer outro lugar, você não vai se dar uma com aquelas pessoas. Mas eles, em geral, são muito educados e sempre que você pede alguma coisa para eles sempre vão estar ali para colaborar com você. Em atividades extracurriculares. Lá tinha todos os esportes que vocês podem imaginar. Tinha tudo, mesmo? É ouvido só pelo barulho que acho que o pessoal está chegando do passeio. Lá tinha o time de vôlei, só que eu não cheguei a participar desses esportes fora, porque eu também não tinha muito costume. Eu não tinha muito costume de fazer esporte aqui, então eu não me senti muito aberta para ir para esses times de esporte que tinha. Mas eu digo para vocês, se vocês tiverem essa oportunidade, entrem em todos os times que vocês verem na frente de vocês, porque isso só vai ser uma experiência a mais que vocês vão ter. Eu não sei se você vai falar, Kathleen, mas a questão é que ela não é igual aqui, que são os professores que trocam de sala. É os São os alunos. São os alunos. O professor passa o dia em uma sala. Aí os A alunos... sala é daquele professor Eu vou fazer as coisas então. daquela. Mas eles faziam, mas eles faziam assim. Não, aqui nunca foi assim. Aqui não foi. Aqui é o professor que vem até vocês, troca o professor. E lá não, lá são os alunos que mudam de sala, que vão até a sala do professor. E se eu sair da roda da sala? Dá licença, por favor, que tá fazendo uma coisa Eu importante. levar para pedagogo. Você não pode na casa.
tive assim no começo é que eu cheguei lá e no primeiro dia que eu fui conhecer a escola, eles entregam uma papelada pra você contando tudo que tem na escola, mas era em inglês. Então assim, meu inglês não estava muito bom, eu já fiquei com aquele medo, né? Aí no final tinha uma grade curricular que era a minha grade curricular. Naquela grade tem o número das salas e o mapa da escola para você se encontrar. Só que, gente, eu não conhecia a escola, eu não sabia como que era. Lembro que no primeiro dia a minha host me levou junto com uma outra menina que estudava na escola e ela falou assim pra ela, ajuda ela, porque ela não sabe muito do inglês. Então ajuda ela, porque senão ela vai se perder. Cheguei lá, ela me mostrou as 5 salas. Eu cheguei na troca de aula, eu não sabia pra onde que eu ia. Cada aula minha era em um andar. Então, por exemplo, a minha primeira aula começava embaixo, a segunda já ia pra cima, e tipo assim, são 3 minutos de troca de aula. Você tem que sair correndo realmente pra ir pra troca de aula. Então isso dá uma diferença bem grande nessa questão. Tem outra coisa que você lembra? Por enquanto, acho que não. Acho que é isso. Desafios. Língua, alimentação, distância da família e rotina de estudos. Aqui, gente, é uma foto da minha aula de inglês, que era uma aula, não falava realmente inglês, mas ela era uma matéria própria para isso, que só tinha alunos internacionais, que ali onde esse professor aqui, ele ajudava a gente a melhorar o inglês, a se comunicar. E uma coisa que era muito interessante, que no primeiro dia ele falou assim, pessoal, cada um aqui fala uma língua, só que eu não quero escutar a língua de vocês, eu quero escutar o inglês. Então, se vocês falarem a língua de vocês, vocês vão ter, tipo assim, ele quis falar que ia ter alguma penalidade, sabe? Então, assim, a gente já ficava com aquele medo, a gente falava inglês que a gente nem sabia ali, só para não falar da nossa língua. Língua, exemplo de situações engraçadas ou desafiadoras. Eu digo que assim, o inglês ele é uma língua fácil de você aprender, só que é uma língua um pouco desafiadora em alguns momentos. Tem muitas palavras ali que são muito parecidas e na hora que você vai falar, a pessoa entende meio errada, você já fica com uma cara, você sabe que está falando certo. Só que eles entendem super tranquilo porque eles sabem que a gente está vindo de outro país, a gente provavelmente nunca teve contato com a língua e eles são bem tranquilos nessa questão. A alimentação foi o que eu já disse para vocês, que logo, tipo, não é algo assim muito diferente. Você consegue manter uma alimentação saudável. Só que eles têm o costume de comer muito fast food. Então, assim, eles sempre estão pedindo pizza, eles sempre estão pedindo hambúrguer. Eu lembro que na minha casa era muito rotina. Ou era pizza num dia, hambúrguer em outro, lanche em outro, frango, assim, eram coisas também muito gordurosas. Se você não fizer, você engorda, é ruim. Distância da família. Digo assim, que pra mim foi muito difícil, só que eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa. Acho que tem pessoas que estão muito focadas ali que não conseguem nem sentir muita saudade. Mas pra mim foi uma coisa bem complicada. Mas, acho que tudo vale a pena. Independente da distância que você tá, de como você tá se sentindo, eu acho que essa distância só te vai fazer amadurecer em muitas partes da sua vida. Rotina de estudos. A minha aula começava às 9h05 da manhã. 8h30 eles abriam a escola e tinham o DSB, que eram aulas de reforço. Então todas as salas tinham um professor que quando você fosse poderia perguntar de alguma coisa que você estava com dificuldade, eles iam ajudar. Tipo, realmente um reforço. Vocês vê, é celular lá, pá. Ou não? Você dá para usar o celular? Não, vocês ganham celular? Não? Vocês levam? Só que deu número, tá? Quando eu cheguei lá, eu comprei um chip só para usar como internet. Só que depois eu acabei nem colocando mais crédito, porque em todo lugar tinha internet. Mas é quando você chega lá, ou você pode fazer um plano que é internacional, ou compra um chip lá. Só que na escola era obrigatório o uso de notebook ou tablet. A gente nunca. Gente, caderno era uma coisa que eu me assustei muito. Eles não usam caderno. Eles não têm o costume de fazer título bonito no caderno, tem aquele capricho, porque eles não têm. Quando tem atividade em papel, os professores imprimem, a única coisa que você usa lá é uma lapiseira, uma caneta e um notebook. É o que você realmente usa, você não usa mais nada. Mas também com o notebook você faz muita coisa. Então, eu chegava 8h30 realmente lá. Aí ficava, talvez se eu precisasse ir para alguma sala para perguntar alguma coisa para algum professor, eu ia. Mas se não, eu ficava esperando até 9h05. Aí 9h05 eu ia para a minha primeira aula, que era Educação Física. Aí
todas as aulas são 1 hora. Então, assim, aqui às vezes é 45 minutos, 50 minutos, lá são todas as aulas são 1 hora. Aí eu ia para educação física, aí depois a minha segunda aula era ciências, que eu falei que era a matéria tipo de leis, esse tipo de coisa, de governo, de debate sobre isso. Aí a minha outra aula era... Meu Deus, o que era? A gente não lembra. Mas daí tá. Aí tinha almoço. O almoço era das 12h25 até 1h25 da tarde. Se você quisesse ir pra casa, você ia, mas ficava lá. Lá tinha a nossa cafeteria, que era a cantina pra gente. Só que era tudo pago, né? Eles não ofereciam lanche de graça, não tinha nada desse tipo de coisa. Então, realmente, se você precisasse comprar, tinha que sair do seu bolso. E aí a última aula minha era arte gráfica, que lá a gente elaborava logo, criava artes realmente como da gráfica, esse tipo de coisa. E daí eu saía de casa, da escola, 3h30 da tarde e chegava lá pelas 4 em casa. Momentos, viagens marcantes. Essa primeira foto foi uma viagem que eu fiz, que eu fui para Halifax. Foi uma viagem com o programa do Canadá mesmo que eu estava, que lá tinham pessoas de todos os lugares, tinham pessoas da Alemanha, de todos os lugares que vocês imaginam, tinha esse pessoal. E daí a gente sempre se juntava, e Brasil que era eu, e a gente se juntava e tinha um texto. Paraná foi vários, daqui do Santa Maria, você falou que tinha daqui da nossa região que estava lá com ela. Mas como é que vocês, assim, corria 5 km em 1 hora? Correndo? Na verdade, não eram todos os dias 5 km. Todos os dias eram 1 km. Então, assim, tinha que correr 5 km no período de aula. Sabe, você chegava morrendo, assim, era muito cansativo. Principalmente eu não tinha conseguido correr. Que a educação física vai jogar bola. E é correr na rua mesmo, né? Realmente. Sair da escola. Eu vou colocar a professora então para dar a parte da cidade aqui. Então, ali foi uma viagem que eu fui para Halifax, que daí lá a gente realmente conheceu a cidade, andou com... Eu não vou ter um vídeo aqui, mas a gente andou num... que era como se fosse um caminhãozinho, assim, era muito interessante aquilo. Um caminhãozinho, e eu não sabia que a gente ia entrar na água com aquele caminhãozinho. A gente deu uma volta, a gente subiu nesse negócio, aí era um sítio muito conhecido lá, dali muito importante, em Halifax. E a gente foi andando. Quando a gente foi chegando no mar que tinha lá, eles falaram, se prepare. Pensei, vamos se preparar para parar por aqui. E não, aceleraram. A gente entrou com tudo na água, foi com aquela água assim que jogou tudo para cima. E daí andamos ali, fomos até perto do Faraó, que tem lá. Andamos e voltamos. Isso daí foi uma coisa muito interessante para mim. Essa daqui foi essa de baixo aqui. Essa aqui é a minha roximora. Foi num evento que teve de aniversário da minha cidade, que daí lá teve muitos fogos, teve comida. Teve comida. Foi também uma festa que teve ali em comemoração ao aniversário da cidade. Eventos e tradições locais. Lá, o Dia dos Pais, gente, foi uma coisa que eu achei bem estranha, porque a minha mãe ali, ela gostava muito de cozinhar. E a gente sempre decorava biscoito. E nesses biscoitos a gente decorava o que estava acontecendo no momento. A gente fazia pro Dia das Mães, eu lembro que a gente decorou várias coisinhas assim com vestido. E chegou um dia que a gente começou a decorar muitas coisas com bigode, coisa de gravata, e eu comecei a pensar. Aí outro dia eu descobri que era Dia dos Pais, e eu achei bem diferente, porque não é o mesmo dia daqui. E ela vendia também esse tipo de coisa. Deixa eu ver. Outra coisa também que era muito que eles priorizavam, assim, teve o Dia da Família, e daí não tem nada aberto, é realmente um feriado para eles. E daí nesse dia eles realmente passam o dia com a família deles. A minha mãe, ela não tinha o costume de, por exemplo, aqui pra mim, a gente, final de semana a gente devolvia meus avós. Lá não, eles têm o costume de ficar em casa mesmo, viver a vida deles ali, e não vão visitar as famílias. E nesse Dia da Família, eles realmente vão passar o dia com a família.
Convivência com a família anfitriã. Eu digo que assim, muitas famílias ali, principalmente os brasileiros, eu vi que eles estavam tendo muito problema. Porque assim, você sai da sua cidade, do seu costume, você vai ver com pessoas que têm outros tipos de costumes e culturas. Então assim, você vai poder falar alguma coisa que não gosta, mas assim, pra mim isso é muito tranquilo. Ela era uma pessoa muito tranquila, todas as vezes que eu precisava sair pra algum lugar, ela me levava sem problema algum, e ela sempre realmente me ajudava. Todo mundo fala que às vezes ela era parecida comigo, eu não sei se eu acho parecida, mas parece que quando a gente combina com a pessoa, tudo dá certo, né? Então ela realmente era uma pessoa que me ajudava bastante, diferente de outras famílias ali que eu presenciei, que as famílias não tratavam muito bem com os intercambistas. E tá tudo bem também, né? Você tá vivendo em casa de outra pessoa, às vezes não bate muito bem as ideias. Aprendizados. Independência, confiança, respeito, valorização da diversidade e ampliação da visão de mundo. Uma coisa que eu falei ontem também, não sei se vocês estavam aqui, mas eu contei que o intercâmbio, ele não vai só te ajudar a melhorar a questão do inglês e conhecer uma nova cultura. Ele vai te obrigar também a amadurecer. Que você vai precisar sair realmente da sua zona de conforto, você vai principalmente ter que passar por alguns desafios que você vai pensar assim, e agora o que eu faço? Mas assim, tudo isso que você vai passar só vai te amadurecer e vai te fazer aprender muitas outras coisas que vão vir como desafios lá mesmo. Principalmente em questão da língua, muitas vezes eu parava assim e pensava assim, meu Deus, o que eu faço agora? Na escola, assim, eu não entendia nada, muitas vezes. Mas assim, você precisa relaxar, pensar assim, o que eu faço agora? E se não saber o que você vai fazer na hora, só continua vivendo ali e aprendendo. A independência também, que você vai ter que lidar muito com isso, porque você não vai estar com seus pais lá, você vai ter que ser independente realmente, você vai ter que cuidar de você, questão de roupa, questão de lavar suas coisas, o seu quarto, seu banheiro, você tem que fazer tudo sozinho, não vai ter a mãe lá para ajudar a gente, tem que lavar roupa todo dia, faz se precisar. Então assim, tem que desenvolver essa independência que o intercâmbio realmente te obriga para você melhorar. Dentro da escola, você ganha nota, não? Mas Então tem que se esforçar para mas tirar. as notas que vem lá, vem pra cá ou não? Nesses projetos que eu estou apresentando com vocês, vai ser uma validação das minhas notas de lá. Vão vir notas, mas aí eles precisam fazer essa validação para transferir as notas para cá. Porque pense, aqui a gente tem quase 15 matérias, lá eu tinha 5. Então tem uma diferença bem grande para trazer nota. E lá a nota era 0 a 10? Isso. Ou era conceito? 0 a 100. 0 a 100. Uhum. 0 a 100. E a média era 60, igual aqui também. Respeito e valorização da diversidade é uma coisa que a gente precisa ter muito lá, principalmente a gente que é de outros países, a gente precisa respeitar muito. Porque se você não é humilde lá, se você não desenvolve essa educação, você vai se bater muito lá. Porque eu acho que assim, se você sai do seu país, que você conhece tudo e vai para um país que você não conhece nada, e você quer se achar ali o melhor, só por ter passado o intercâmbio, só vai te prejudicar. Então realmente você tem que ficar aberto para as ideias que as pessoas vão te trazer e ficar ali assim, sempre sendo educado, porque as pessoas podem não te levar muito a bem e você sendo educado ali tudo dá certo. Ampliação da visão de mundo. O intercâmbio também vai te fazer abrir muito horários assim, para outros sonhos que vocês vão ter. Porque, claro, só de você sair do seu país assim, você já vai pensar, nossa, eu consegui sair, o que mais que o estudo pode me trazer, né? Porque realmente o intercâmbio é uma recompensa de todos esses anos que vocês estudaram, e é uma recompensa que te traz para outro lugar do mundo. Então realmente é muito interessante. Aqui eu coloquei algumas fotos para vocês terem uma noção como é que funcionava. E aqui eu coloquei embarque e primeiros dias no Canadá. Aqui eu estava no aeroporto de Curitiba e aqui eu já estava no avião de Curitiba até São Paulo. Aqui foi o meu primeiro dia que eu estava indo conhecer a escola. Essa era a jaqueta que eu tinha falado para vocês que a minha host tinha me dado. Eu estava com uma térmica, uma outra blusa que era lã e um moletom. E ela falou, você vai passar frio? E me deu uma jaqueta enorme. Fiquei um pouco assustada com o tamanho da jaqueta, mas é tudo certo. Esse aqui foi o kit que a minha host me presenteou quando eu cheguei. Aí tinha coisas básicas assim pra mim usar durante os dias, depois do dia. Aqui era a cafeteria da minha escola. Aqui no cantinho era onde era a cantina que eu comentei com vocês, que a gente podia comprar as coisas. Aqui era a pizza do Tim Hortons. Tim Hortons era tipo uma cafeteria muito famosa no Canadá, que todo mundo ama. Tem café, que o povo
tira uma foto comigo, por favor, porque eu preciso mandar para os meus pais para dizerem que eu tô bem. Aí ela deu um tchauzinho assim. Aqui foi também no aniversário da cidade. Aqui era a frente da minha casa. A minha casa era parecida um pouco com essa daqui. Esse dia foi um dia que estava muita neve. E quando a neve cai, uma coisa que eu esqueci de falar, as pessoas precisam tirar a neve de frente da casa, elas não conseguem sair com o carro. Senão o carro ali fica mesmo. Esse dia também foi no aniversário da cidade, que eu comi um marshmallow que a gente colocou na fogueira, assim, depois colocou numa bolacha com chocolate. Essa aqui era a minha escola, a minha quadra da minha escola, que aqui foi o dia de uma assembleia que teve. E teve um jogo de basquete. Esse aqui era o quintal da minha casa. Aqui, vocês podem ver que tá tudo congelado. Até em cima dessa casinha que tinha. Não teve um dia, você que falou que as aulas foram suspensas. Verdade. Porque estava muito frio. Eu não sei se foi da vez que eu fui, mas eles me comentaram assim, que antes não tinha muito isso, mas quando eu cheguei teve muita tempestade de neve. E Aquela tempestade de água que deu aqui domingo, lá era de neve. era de neve, tipo assim, vocês podem pensar assim, é neve, né? Não vai ter prejuízo nenhum. Só que era muita neve. Não tinha escola, nada ficava aberto, e daí eles cancelaram as aulas. Então assim, às vezes eu estava tão cansada que eu pensava assim, começou a nevar, eles avisavam que ia ter uma nevasca muito grande. Aí eu lembro que 7 horas da manhã eles só avisavam se tinha ou não escola. Aí quando eu vi, eu sabia que eu podia ficar um pouco mais tarde em casa. Mas daí era muito interessante isso, porque eles realmente cancelavam tudo, porque não tinha o que fazer, porque era uma nevasca muito grande. Uma dúvida? Não. E quando foi, o mais frio que foi lá? Foi logo quando eu cheguei, assim, chegou em menos 30 graus. Assim. E aí que passeios. Aqui foi o dia que eu fui conhecer uma praia que teve, na verdade eu conheci vários lugares esse dia, mas esse dia foi o dia que a gente parou na praia. Esse dia foi o dia que eu fui esquiar. Vocês sabem o que é esqui? Esquiar, né? Sabe que é muito legal. Isso. Aí aqui foi o dia que a gente foi conhecer uma fazenda lá e eu andei nesse trenzinho. Aí aqui era em Frederico, que era a capital da minha província. Aqui era uma igreja bem famosa lá também. Aqui, essas fotos aqui são de Halifax. Foi a viagem que eu fiz com o grupo de intercambista que tinha, que também foi Halifax. Aqui foi um lugar que tinha uma ponte que ela era, gente, era muito grande assim. E era, ele ligava uma parte da cidade de outra. A ponte, aqui também foi Halifax. Aqui foi um outro lugar que eu fui, que foi quando eu fui para a Ilha do Príncipe Eduardo, que essa igreja que eu conheci é uma igreja bem grande mesmo. E daí lá, quando a gente estava voltando, a gente foi conhecendo outros lugares. Ah, essa aqui também foi a praia que eu fui, e daí nessa praia eu entrei, nessa daqui eu não entrei porque estava muito frio. Aqui foi a casa da Amy, que eu comentei com vocês. Pode falar. Dá pra usar celular, né? Tipo assim, um tradutor? Assim, eu digo, no começo assim, eu comecei a usar bastante, porque realmente o meu inglês estava bem complicado. Mas eles não vão me proibir, falam assim, vocês não podem usar. Vocês estão abertos. Só que quanto mais você usa o tradutor, mais acostumado você fica. Então eu tenho que passar aos poucos ali mesmo de não usar, sabe? Voltando, aqui era a casa da Anne, que eu comentei com vocês que foi feito o filme. Aqui foi alguns dos cômodos da casa que tinha. Aqui é o começo da cidade, que é onde tem a fachada, tem algumas lojas para comprar. Essa daqui foi a casa da autora do livro da Anne, do filme da Anne, da história da Anne, a casa dela. Essa aqui também foi alguns cômodos da casa dela. Essa aqui era a casa da Anne, do filme. Aí aqui também eram as rochas que eu comentei com vocês desse daqui. Aqui era dentro que tinha um desenho de uma baleia muito legal, que tinha dentro que era muito grande. Aqui também era, esse aqui era a minha coach também, aqui algumas fotos de lá também. Aqui, baile de formatura e a volta ao Brasil. Não sei se vocês conhecem, mas lá o baile de formatura a gente chama que é a prom, né? E assim, é muito. Todo mundo espera por esse dia, porque tem o baile de formatura. É muito igual um filme, assim, parece que você tá vivendo um filme americano. E daí lá a gente se arrumou, daí depois a gente tem aquele costume de tirar fotos com todo mundo. E daí aqui foi lá no baile, que já estava tendo. Aqui foi no baile também, aqui foi o lugar que eu fui tirar foto.
bike também. Aqui também foi o lugar que eu tinha foto, que é o mesmo lugar que tinha essa ponta aqui, bem legal. Esse aqui eram os meus amigos brasileiros que estavam comigo. Esse aqui era um brasileiro, mas que ele estava morando no Canadá. Aí aqui já foi pra parte que eu já estava voltando. Aqui foi dentro do avião, aqui foi a hora que eu estava me despedindo das minhas amigas e da minha família. Aqui foi quando eu já cheguei em casa. Daqui foi onde terminou realmente o intercâmbio. E onde se encerrou realmente E uma o pergunta. que eu tinha. Quantos dias você demora daqui lá? Eu saí, pra ir, eu saí meia-noite daqui e peguei um ônibus até Curitiba, só que é muito variado pelo tempo que você demora durante as coisas. Mas aí de Curitiba eu peguei 1 hora de voo até São Paulo, e de São Paulo até Montreal eu peguei mais ou menos umas 10 horas de voo. Aí de Montreal até Moncton, que foi a cidade que eu comentei com vocês que eu ia pra lá, foram 2 horas de voo. Então assim, é muito tempo assim de viagem mesmo. Aí pra mim voltar, eu saí, acho que era tipo 4 horas de tarde de Moncton, e peguei um voo até Toronto, que daí é bem mais longe. Eu não lembro exatamente quando foi, mas acho que foi umas 4 horas de voo. Aí de Toronto até São Paulo foi mais ou menos umas 8 horas. Aí mais 1 hora até Curitiba. Então demora bastante tempo. Tem mais tempo de Curitiba até aqui e bastante tempo viajando, então cansa bastante. Com aquela parte que demora mais por conhecer, e quando assim, quando aqui tá 7 horas mais ou menos, que começa a escurecer, ficar claro. Lá 7 horas então tá escuro. Da manhã? É. Já tá. Lá o dia clareava assim umas 6h30 mais ou menos. O período ali de escuridão era muito pouco. Porque o dia acabava bem tarde e amanhecia bem cedo. Então você dormia muito pouco hoje, então? Dormia com Ou você ia o dormir solar. com o sol mesmo? Dormia, porque ali na verdade, quase 7 horas da manhã, eu não estava levantando. A gente ia dormir lá pelas 10 horas, na verdade. Então, assim, não era tanto por conta da luz solar, não tinha tanta diferença, sabe? Então, aqui, pessoal, para vocês algumas coisas. sol e acordar com Eu trouxe pra eles ver depois. Aí depois, gente, que vocês fizerem aqui a nossa atividade, ó, enquanto vocês vierem trazendo aqui o post-it, só esperem que eu consigo também. Aí vocês veem aqui as fotos, as passagens, os dinheiros, tá bom? Então eu vou parar essa gravação, aí eu vou começar.